Bem-vindos ao podcast Pode Aprender Mais, o podcast que eleva você ao seu potencial máximo. Hoje, estamos aqui no nosso segundo episódio de 2025. Para vocês todos que nos acompanharam em nossas redes, o nosso primeiro tema foi dinheiro. Dinheiro é emocional. Hoje, nós temos um tema importantíssimo, eu particularmente adoro, que é a espiritualidade. E hoje nós temos uma convidada muito especial, depois ela vai se apresentar. Nosso time incrível, Viviane, Daisy, boa noite. Danúzia. Olá! Estamos todos aqui. Então, pessoal, hoje o nosso tema é espiritualidade, conectando emoções, propósito e sucesso. A gente vai entender um pouco como encontrar o equilíbrio, sabe? Nosso equilíbrio emocional, ter clareza e propósito através da espiritualidade. Então, para falar de espiritualidade, nada melhor do que Sabrina Mielo. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Muito obrigada. Pessoal de casa, para quem não vai ter oportunidade de conhecê-la, ela é a esposa do Lucas, que participou com a gente, Sim, né? uma Que bênção. O segundo foi uma episódio bênção, foi uma segundo bênção. episódio. Foi Estraga muito sua especial. jornada. Foi top muito mesmo, eu especial. assisti. Inclusive, dando um corte, o pessoal já está pedindo para que ele também volte. Tenho Volte. certeza. Pode trazer, que ele ama ensinar assim como vocês. E- Estudar, ensinar, aprender. E tenho certeza que eles também vão pedir para que você também venha. Por favor. Essa aqui eu vou. Pessoal, a Sabrina Miele é a minha nossa convidada especial. Ela é criadora de conteúdo digital, Sim. esposa, mãe, Mãe. mulher de fé, Amém. inspira milhares de pessoas a Amém. viverem um propósito com a prática com Deus. Eu tenho uma parte importante que eu vi nas suas redes sociais, né? Você vai se apresentar agora, mas seu trabalho é norteado pelo versículo Efésios 5:14. Desperta tu que dormes, mas tem uma parte importante. Jesus te iluminará. Exatamente. Sabrina, já dei uma deixa. Se apresente para o pessoal de casa, explique um pouquinho do seu trabalho e como que você também vai nos inspirar e vai inspirar o pessoal de casa. Amém, amém. Muito obrigada pelo convite. Fiquei honrada demais de estar aqui com vocês, sentar à mesa, né? Eu falo que existe um poder profundo na mesa, né? Do bate-papo, da troca. E estar aqui no Pode Aprender Mais é poderoso para mim, né, gente? Eu não vou disfarçar que eu não estou um pouco ansiosa ou nervosa, né? Sabrina, você canta na igreja. Sim, mas eu estou aqui com pessoas que, né, são pessoas importantes. Então, obrigada. Você Deise, também amiga, é muito adorei o importante, convite. especial. Amém, vocês são maravilhosos. Gratidão. Então, eu sou Sabrina Mielo, tenho 35 anos, sou filha de Deus. Acho que a maior parte do meu currículo falou a melhor e a maior. A que pesa mais no meu currículo é saber que eu sou salva, filha de Jesus, filha de Deus. Eu amo transbordar a minha fé através da minha comunicação, da espiritualidade, daquilo que eu faço. Eu sou criadora de conteúdo, sim. Eu tenho um projeto que se chama Autodiscipulado com Cristo, onde você aprende temas semanais bíblicos, você mesmo manuseando a Bíblia, que muitas pessoas hoje têm uma dificuldade na leitura desse livro tão Nossa, sagrado, muito. pela falta de compreensão, pela falta de material. Então, com a inspiração de Deus, eu consegui criar esse material semanal que você consegue abrir, estudar, compreender. Então, quando eu falo do versículo de Efésios 5:14, desperta tu que dormes, é que ele te iluminará. Por que Jesus iluminará? Porque ele é a luz do mundo. Eu e você, a gente não consegue dormir na luz acesa. A gente precisa da noite. A melatonina só funciona à noite. Assim também é no mundo espiritual. E se nós estamos no escuro, na escuridão, nós estamos aonde? Dormindo. Nós estamos escondidos. E quando fala ele te iluminará, o quê? Ele vai te direcionar, ele vai te mostrar que ele quer que você seja uma pessoa viva, acordada, desperta, para você observar e absorver os conteúdos que ele tem para nós. Seja bíblico, seja da ciência, seja da neurociência, seja do estudo que a gente tem na escola. Então, ele quer que sejamos pessoas prontas para aprender. Mas para isso a gente precisa estar desperto, acordado, ligado e não distraído, né? Então, por isso que eu uso como base Efésios 5:14. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Quero contribuir muito na vida de vocês, na vida de quem vai assistir e vai alcançar muitas pessoas, eu creio. Com toda certeza. Sabrina, o nosso podcast, ele é estruturado em 3 pilares. Sim. O desenvolvimento, né, que são etapas onde a gente vai desenvolver o nosso desenvolvimento humano, né, o ensino bilíngue, que é uma parte educacional, e no desenvolvimento nós temos uma parte importante que a gente foca muito, que é a PNL, através da figura da Viviane, Sim. e a parte educacional, que é o segundo pilar, através da Daisy, né, e da Danúzia, e depois para
chegar a uma etapa de crescimento profissional, ter sucesso, que é um pouquinho do que eu gosto, que é o meu assunto, né? Eu sou consultor de empresas. Mas assim, Sabrina, falando sobre espiritualidade, é muito amplo. Por isso que você é a pessoa especial que vai nos falar um pouquinho, e a gente vai cruzar isso com os 3 pilares que nós acabamos de falar. O mundo hoje ele é muito acelerado, concordamos todos com isso? Ah, você acha, Rogério? O mundo é acelerado, Sim. mas as pessoas estão desconectadas de Com si certeza. mesmo. Sim. E boa parte disso está ligada à espiritualidade. Sim. Como você vê a possibilidade de resgatar a conexão das pessoas através da espiritualidade? Olhando para esse contexto, o mundo acelerado e eu desconectado de mim mesmo. Na verdade, eu acredito que a desconexão, ela vem de uma perda de propósito. Nós perdemos o propósito. E quando nós não sabemos a essência de onde eu fui criado, eu vou procurar qualquer outra coisa que preencha esse lugar que só tem o tamanho exato de Deus. E eu falo assim, seja a sua fé qual for, existe um Deus criador dos céus e da terra. Existe. Isso, a ciência, por mais que ela tente talvez mostrar que não, mas existe e há milhares de comprovações. E eu acredito que tudo começa na nossa espiritualidade, porque tudo começou em um Deus espiritual que criou o ser humano e, através do seu espírito, soprou nas narinas daquela terra, daquele barro misturado ali, a vida. Então, o acelero humano, acho que essa perda de foco, né, as pessoas estão perdendo mesmo o foco, é por essa desconexão com o seu próprio Criador. Então, eu falo assim, esse microfone ele foi feito e criado para um único objetivo, captar o som. Captar o som para uma transmissão. Então, se ele foi criado para isso, eu não posso colocar ele lá de decoração, posso até colocar de decoração, mas Vai ter o propósito da criação nenhuma, dele né? vai ser, tipo assim, a pessoa que fez, que idealizou, fala, não, vai ser uma pessoa frustrada. Por quê? Porque não está exercendo o seu papel do seu potencial que foi criado. E assim é Deus também. Eu fico pensando, esse povo acelerado, eu também me coloco, né, sendo mãe hoje, sendo criadora de conteúdo, atendendo os meus clientes também, que eu também atendo os meus clientes com a mentoria espiritual, dentro do coaching. Eu falo, cara, eu também passo por esse desafio. Só que aí, toda vez que eu tô assim, eu paro, respiro, e eu vou para Salmos. Elevo os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o socorro que eu preciso. É da conexão, é da oração, é do respirar, da meditação. A Bíblia fala sobre meditação. E eu elevo os meus olhos para o além. Ó, a gente tem 2 cantores aqui na mesa. E aí, viu, Sai, esses dias eu ouvi uma frase muito importante, que eu achei muito interessante, que nós somos seres com espirituais certeza. num corpo humano, né? Nós somos seres Sim, nós espirituais, somos pessoas, só que somos Forte humanos. isso, né, Deise? É Somos. muito forte. Aí É eu só, é um parei pra espírito refletir. que tem uma alma que habita no corpo. Essa Sim. é a ordem. É um espírito que tem uma alma, que são as emoções, que é aquilo que o Rogério falou, né, das emoções, e que habita no corpo físico. Então, assim, ó, se eu sou 3 em 1, eu preciso saber quais são os alimentos certos para cada um desses papéis. Espírito, Sim. alma e corpo. Espírito é a nossa fé e a espiritualidade. A alma são as emoções. E a carne é o médico, a academia, a boa alimentação. Então, são os 3. Eu estou alimentando de maneira assertiva os 3? O que eu acredito no mundo acelerado? As pessoas estão alimentando apenas, talvez, 1,5. Porque também as emoções hoje, as pessoas estão muito em falha de um alimento assertivo para as emoções. Mas elas estão lá no físico. Estão trabalhando, dormindo mal, comendo mal, se estressando, passando por várias doenças físicas, psicossomáticas, doenças da alma. Mas elas estão lá. Elas não estão ouvindo o corpo e elas não estão ouvindo a alma. Desculpa, elas não estão ouvindo a alma e não estão ouvindo o espírito. Elas só estão ouvindo o corpo. E por isso que elas estão porque se eu me ocupo, eu não paro para ouvir a minha alma e eu não paro para ouvir meu espírito. Então, Faz se todo eu sentido, me né? ocupo, Faz todo se eu me sentido. ocupo com o trabalho, com 1 milhão de cursos que eu vou fazer, eu vou viajar, eu quero barulho para silenciar a alma e o espírito. E por isso as pessoas estão aceleradas, mas estão dormindo e muitas delas, muitas, morrendo e minguando dia a dia e não estão nem percebendo. E a hora que percebe, Estão muitas sobrevivendo vezes, e não vivendo, né? exatamente, sobrevivendo. E muitas vezes estão no fundo de um poço escuro que assim, elas não sabem mais para onde ir. E elas se entregam à tristeza, à depressão, muitas vezes, à angústia, entendeu? Então, assim, é a ausência exata
da espiritualidade e das emoções. E você teve essa base, né, de espiritualidade. E você, o seu propósito. Amiga, eu falo Como assim, que que o maior, houve esse despertar? olha, eu falo assim, que o maior testemunho de alguém que nasce na igreja é permanecer na igreja. Com um mundo tão atrativo. Porque tem muitas opções. É um desafio, né? Muito. Eu nasci num lar cristão, né? Então, eu sou a terceira de 4 filhos. Meu pai e minha mãe nos criaram dentro desse exercer a fé, indo frequentemente na igreja, participando de estudo bíblico. Então, muitas vezes os meus pais não ficavam, porque meu pai trabalhava, às vezes eu ia de carona com os meus tios, mas eles sempre falavam, hoje é dia de você ir para a igreja, hoje é dia de você exercitar a fé. Então, eu cresci nesse ambiente. Então, só que assim, estar nesse ambiente é diferente de conhecer o Deus desse ambiente, de exercer a espiritualidade verdadeiramente como ela foi feita. Excelente, é isso mesmo. Eu posso estar, mas não me envolver. Okay? Sim. Eu posso te conhecer, mas eu não quero me envolver. Porque isso tem que desfazer, né, de muitas coisas. Então as pessoas hoje elas não estão dispostas a desfazerem de muitas coisas para acessar uma espiritualidade saudável, né? E se conectar automaticamente com as emoções e com o corpo. Você pode até, eu falo assim, um carro até vai andar sem combustível até um certo ponto. Mas uma hora ele vai parar, porque ele não funciona sem o combustível. Cristo é o nosso combustível. Ele é o combustível. Cristo é o combustível. A Bíblia, eu falo que é o livro mais sagrado do mundo, e é o livro mais acessível que hoje, aqui eu falo, né? Tem países que é proibido, mas aqui é o livro que você tem acesso, tem liberdade. Ele traz a vida, ele é o manual que o ser humano precisa para exercer essa espiritualidade de maneira assertiva. Então, assim, eu falo para as pessoas que talvez estão passando por essa correria, tô cansado. Você está cansado, você está indisposto, você está desanimado, não tem mais vontade de sonhar, não tem mais vontade de criar planos. 2025 começou mais um ano. Busque a Deus. Busque a Deus, que Ele vai trazer de volta o brilho da vida. Ele vai iluminar a sua vida. Depois, cuide das suas emoções. E automaticamente, o seu corpo físico será restaurado. Não tem como. Perfeito. Viu, pessoal de casa? É verdade. Como nossa convidada especial, o tema ele é bem abrangente. É muito. E vi que você falou muito sobre, tá vendo? Você já respondeu Efésios. Você falou 7 vezes a palavra iluminar. Iluminar. É Perfeito. Verdade. Ninguém anda no escuro. Por mais que seja desafiador, você não consegue acessar. Você precisa ser iluminado. Não estou falando de um olhar físico, estou falando de um olhar espiritual. Ninguém anda no escuro espiritualmente. Nós precisamos dessa claridade que vem da palavra de Deus através de Com Jesus. toda certeza. Olhando um pouquinho do tema, cruzando com os 3 pilares que eu mencionei alguns minutos atrás, Viviane, como a espiritualidade impacta na saúde mental e no crescimento, né, o crescimento pessoal? Ótima pergunta. Como especialista em PNL, traga para o pessoal de casa e para nós aqui, né, Sabrina, esse insight. Então, é um prazer também estar aqui com você, Sabrina, nessa noite, com vocês todos, né, que a gente está sempre junto. E quando a gente fala de PNL, nós utilizamos a palavra espiritualidade, mas a gente não utiliza, acho que você também já conhece bastante, né? Nós utilizamos a palavra universo para determinar esse poder superior, né, que é Deus. Deus, que eu acredito muito em Deus também, sou cristã, cresci na igreja, enfim. Mas eu procuro sempre utilizar essa palavra universo. Por quê? Porque o universo é tudo que existe nele. Sim. E ele surgiu, né, de alguém que criou tudo isso. Então, quando a gente utiliza essa Deus, né, que eu falo que Deus é maravilhoso e ele faz tudo com propósito, e a PNL ela vai trazer luz para a gente. Ela vai clarificar a nossa vida. Quando a gente fala de programação neurolinguística, né, nós temos várias coisas que foram colocadas na nossa mente pelo mundo. Então, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, e a PNL ela vai trazer essa ressignificação. Ela, junto com a espiritualidade, tanto que a gente trabalha o pilar da espiritualidade, ela vai ajudar a pessoa a se conhecer. Porque nada melhor do que a gente se conhecer para conseguir. Porque primeiro eu tenho que me conhecer, para entender a minha essência, meu propósito, para ele estar ligado com as minhas crenças, valores e com a espiritualidade. Então, é uma tríade, né? A gente tem que se conhecer, tem a parte espiritual, o ser superior que nos criou, que nos deu um propósito nessa vida, e o nosso motivo maior, nosso porquê, o que a gente vai fazer, né, com tudo isso. Então, isso é muito importante. Então, esse autoconhecimento, Deus quer que a gente, que nem você falou, que a gente tenha essa consciência de quem somos nós. Para que a gente veio no mundo? Com certeza. Nós viemos para algo muito superior.
universo. Não só para viver, como eu digo para meus alunos, não, para meus mentorados. Eu até canto, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É assim que a maioria vive. Com certeza. Só deixa a vida me levar. É. Não vive uma vida intencional, Propósito, exato. propósito. Então, quando a gente fala disso, a gente começa a colocar na mente da pessoa o quanto a gratidão, a meditação, a oração, Sim. ela é essencial na nossa vida. É um pilar fundamental. Eu falo que hoje, todo dia de manhã, né, aquela rotina matinal de sucesso, que até tem um livro que fala sobre isso, ela nos ensina o quê? Primeira coisa é você parar, antes de levantar da cama, já fazer sua meditação, seu silêncio, depois sua oração, agradecer a Deus por essa vida que você teve a oportunidade de mais um dia, né, acessar. viver e acessar. Então isso é incrível e a gente trabalha essa conexão com essa Com espiritualidade na PNL com certeza. Com certeza, e eu falo, a PNL, tanto a PNL quanto os treinamentos que eu conheço, né, através do coaching, eu falo que ele exerce a fé, que é Sim. ver algo que ainda não existe É o crer. através da sua mente. Sim, Muito, acho porque isso você vai fantástico, exercer a né? visão, né? E outra, né, Sabrina? Deus, eu falo sempre isso. Deus nos deu um poder muito grande. Ele falou: faça a sua imagem. Como que é? Façamos o homem. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então, ele nos deu esse poder. Com certeza, porque tudo que ele falou, façamos imagem e semelhança, Sim, tudo que tem nele, semelhantemente, tem em mim. sim. E A criatividade, o amor Sim. incondicional. E aí a gente tem que usar tudo isso para criar os ferramentas nossos recursos. poderosas. E ele é deixou esse recurso. Com E como certeza. que a gente acessa? Com com autoconhecimento, autoconhecimento. com a espiritualidade. E eu fico pensando, essas pessoas incríveis que criaram esses conceitos, essas metodologias, cara, eu falo assim, é muita inspiração divina. Sim, Para criar uma ferramenta onde você Com vai certeza. fazer um exercício dentro de sala com um aluno durante. Eu falo, quando eu vivenciei os treinamentos junto lá com o Lucas na Febracis, eu falo assim, eu olhei para o Paulo Vieira e falei assim, ele é um ET. Mas não, ele é simplesmente um cara onde Deus confiou toda a credibilidade, toda a criatividade divina usada lá em Gênesis. Vamos fazer imagem e semelhança. E quando ele sopra na narina daquele barro, ele sopra uma parte que tem dele. E aí, Então, o que tem tudo. acontece? A gente percebe essa desconexão das Com pessoas. Então, ela não acessa o poder, porque ela está desconectada É do isso. ser maior, É isso. que é o nosso Deus. Falo tudo. É exatamente isso. E eu falo, eu tenho feito a leitura anual, né, da Bíblia, que é algo que eu gosto muito, e eu vejo quantas pessoas ali, com a Bíblia atrás de referência, elas, que nem o povo no Egito, escravo, eles falavam, nós somos escravos, na verdade eles estavam como escravos, mas por medo de não saber em quem confiar, de quem eles eram filhos, eles não tinham o poder nem a autoridade de falar, nós estamos como escravos, mas nós não somos filhos de Deus. Então, por essa ausência de posicionamento, Deus precisou levantar Moisés, para fazer isso para aquelas pessoas que não se E posicionavam. capacitou, né? Porque Muito. ele tinha muitas limitações. Muitas limitações. E ele falava, Sabe? não, Senhor, eu não estou pronto. Mas ele ia preparando as Né? coisas. Preparou Com um certeza. para ser seu porta-voz. Vou te dar isso. Ele foi preparando ferramentas para Ferramentas. ele continuar. Exatamente. Sabrina, eu tive um insight esses dias. Eu falei que Deus faz as coisas certas. Eu recebi uma visita, eu sou diretora de escola também, além de Uau. mentora e tudo mais. Enfim. É um dom de Deus. E essa pessoa é incrível também, a gente conversa bastante. Estava conversando, veio a nossa conversa, veio Deus. Veio Ok. o dia que Jesus foi crucificado, a gente estava falando de Bíblia, enfim. Não lembro nem por que chegou nesse assunto. E foi tão incrível que eu olhei para ele falou assim, Jesus foi pregado na cruz, tal. Eu falei, foi. Mas olha que engraçado, eu falei para ele, a PNL explica. Uau. Daqui a pouco não é Freud explica, a PNL explica. Eu fiz uma conexão que na hora eu falei, que coisa doida. Ele falou assim, Jesus foi pregado na cruz e falou, né, que a gente tinha que perdoar aquelas pessoas que eles não sabiam o que estavam fazendo. Eu falei que tem um conceito da PNL que diz que todas as pessoas fazem o que fazem com a intenção positiva. Aí eu falei assim, olha, não estou falando que estava certo o que estava sendo feito ali. Mas para aquelas pessoas era o que era certo na Sim, visão deles. Sim, sim. E foi muito incrível isso, que eu falei assim, eu vou escrever um livro. Uau. E o livro vai ser Uau. a PNL à luz do Evangelho. Ai, amei. E eu já Adorei. sei tudo o eixo temático, o que eu Amei. vou fazer. Então, Porque- não demore, minha filha. Sim. Não demore. É sério. Eu sou uma. Você vai me dar com
sua assinatura, tá? Sim. Vai me abençoar, que eu sou a primeira a ler. Porque, gente, É muito profundo. se a gente parar É para lindo. analisar, todos os ensinamentos da PNL tá baseado na Bíblia. Todos. Se a Não tem gente dúvida. observar, a gente faz toda essa conexão, porque Sim. Deus deixou tudo pronto. Mas eu acredito muito que a PNL, ela vem para fortalecer a fé. Sim. Para ensinar as pessoas, mas eu não sei se eu tenho fé. Vai fazer um curso para Uhum. você trabalhar a PNL. Ele vai trabalhar a sua visão positiva de futuro. Sim, você pode tudo. Que você pode ressignificar a dor. Sim. A tirar as amarras da rancor, do orgulho, da mágoa. Então, vai fazer um curso PNL para você ver. Eu Você vai até trabalhar. conversei com o caramba. Lucas sobre isso um tempo atrás, porque eu até, por ele ser cristão, tudo, eu falei, Lucas, o que o cristão acha sobre a PNL? Aí ele foi onde ele falou, tudo. Porque assim, eu gosto de sempre estar de acordo com a palavra Com de seus Deus. valores, Com com os certeza. meus valores, com aquilo que eu acredito que Deus é tudo na Sim. nossa vida. E aí foi onde ele falou, a PNL está ligada Toda. a tudo. Eu né? acredito muito que foi É, o uma desenvolvimento inspiração divina humano. mesmo para esses criadores desses métodos. Que foi algo que, assim, a igreja não pode alcançar. Porque pelo um preconceito, pela uma religiosidade, Sim. falo assim, pelos fariseus, né? Que são as pessoas que estão dentro da igreja, são os acusadores. Usam a Bíblia para machucar, para acusar, você vai para o inferno, você vai pecar. Então, eu acredito muito que o Senhor ele precisou romper a bolha da igreja Sim. para ir e inspirar essas pessoas a criarem métodos, né? Eu falo para poder trazer para pessoas e alcançar pessoas que talvez a igreja não alcançaria. E Com através certeza. da neurociência, da psicologia positiva, da PNL, as pessoas estão acessando a Deus e Sim. tendo o interesse de ir para a igreja. E é incrível que transforma a vida da pessoa. Muito, Né? A gente. PNL, ela vem Muito. transformar, porque ela vai na essência, ela faz você Sim. buscar a sua essência. Sim, sem precisar de coisas. É Sim. ser antes de ter. E uma coisa que a gente fala muito é, primeiro você precisa viver a PNL, Sim. depois você ensina. Sim. Senão não faz sentido. Com certeza. E com a sua certeza. vida é transformada, É porque a transformada. gente começa a acreditar que a gente é capaz, Com que certeza. Deus nos dotou desse poder, Com certeza. e a gente vai fazer o que é necessário. Mas sabe que eu acredito que eu vivencio isso muito na minha vida, assim, tudo que eu e o Lucas nós construímos nesses 12 anos de jornada de autoconhecimento, a gente nem precisou ensinar, Vi. As pessoas olham e falam assim, o que é isso que está acontecendo na sua vida? Porque às vezes a gente Porque fica com algo essa crença e fala, interno, eu não né? tô pronta para ensinar. Eu não tô pronta para... Vive. Será? Aí as pessoas vão pensar, o que está acontecendo? Que água você está O que você está bebendo? fazendo? Mas aí entra num questionamento que eu vou fazer. Sabrina, assim, como que dentro de toda essa sua energia maravilhosa, né, de todo o seu ensinamento, como que você consegue trazer essa energia, essa luz, esse discernimento para o cético? Porque eu creio que você Muito. eu creio que você já encontrou alguns céticos Muito. na vida. Assim, no trabalho da Febracis são anos que nós estamos ali trabalhando, né? Então, muitas pessoas que não exercem a mesma fé, e eu respeito demais, eu acabo não abrindo a minha boca, eu não acabo, assim, eu vou lá e vou falar de Deus, não. Eu vou lá e vou ser o melhor ser humano que aquela pessoa vai conhecer na vida dela. E através do meu comportamento, eu vou ser a Bíblia que ela nunca quer pegar para ler, mas eu quero ser a Bíblia que ela vai falar assim, existe algo diferente de você e o que você tem? Então, muitos clientes, uma vez, eu falando com o cliente, ele me deu um corte assim, não vem falar desse negócio, não. Eu falei, não, eu só estou comentando com você que é uma atmosfera diferente nesse ambiente, né? Explicando, e beleza. E tratei ele com muita generosidade, amor, diferente de que ele esperaria que eu tratasse ele com ignorância. Quer saber? Não Ou quer me ouvir? desprezo, Tchau. né? E aí eu decidi... desprezo. Desprezo. Eu falei, quer saber? Eu fui lá e, pelo contrário, eu intensifiquei intencionalmente o meu amor, a minha alegria, E aí, acho que o amor, ele constrange, ele Com constrange. certeza. Então, o que eu acabo não falando. Quando a pessoa já fala pra mim, olha, eu respeito sua fé, mas eu acredito nisso, eu falo, cara, que bom, fica tranquilo, você é feliz? E respeito. E com a minha vida, minha manifestação dos meus comportamentos, eu quero que ele veja Cristo em mim. Então, você falou em bolha, né? A sociedade ela é feita de nichos, né? Sim. Então, nós sabemos que alguns nichos, quem é aqueles pertencentes a esse nicho, eles se tornam resistentes a aceitar o olhar, a crença, a sabedoria do outro. Sim. E tem um grande problema aí, em algumas situações. Você falou dos cientistas. Sim.
às vezes são alguns rótulos que Sim. são colocados em alguns nichos que fazem assim, olha, não vamos transpor porque a gente não vai conseguir. Existem os ateus, Com certeza. né? Então, como que eu posso, através da fé, dessa espiritualidade, dessa energia, mostrar para o ateu que a forma dele crer é que está diferente, mas porque ele também é fruto de um milagre. Sim. Eu acredito assim, ó, é não tentar mostrar pra ele isso. É mostrar pra ele que ele é amado. Eu acredito que assim, uma pessoa que ela não tem fé, é uma pessoa que já desistiu do amor. Ela já não se sente amada, não se sente, ela acha que ela é um erro. E nós não somos um erro. Ah, mas eu sou fruto de um abuso. Você não é um erro. A vida quem dá é Deus, e ele tem o poder pra dar, ele tem o poder pra tirar. Pra tirar. Então eu acho que todos têm um porquê de escolher aquela religião. Vamos falar de religião. Todos têm um porquê de se esconder atrás de uma religião. E se apegam nisso porque, de alguma maneira, esse porquê protegeu ela. Agora, talvez um ateu, um espírito, um católico, eles têm um porquê de escolherem seguir esse método. Sim. Entendeu? E eu acho que aí está o amor de Deus por nós. E Jesus em nenhum momento veio querer mudar os fariseus. Que eram as pessoas que crucificaram ele, eram as pessoas que carregavam uma lei. Eram as pessoas que naquela época falavam da lei sagrada, daquilo que era para fazer, mas foram eles que colocaram Jesus na cruz. Mas foi aquilo que você falou, porque para eles queriam silenciar um falso profeta. Ou Sim. uma pessoa que veio para fazer uma revolução barulhenta na cabeça. Então, é aí que entra aquela frase de Cristo, Pai, perdoa eles. Porque eles acham que estão fazendo é certo. É do jeito que eles aprenderam. Então, eu acho que no que você está falando, o que vai transparecer, o que vai gritar é os meus atos, não são as minhas palavras. Sim. E quando... Ai, perdão, Rogério, posso continuar? Pode. É que é tão envolvente o assunto. É. Então, mas e quando a gente se depara, olha, me colocando como se, né? Mas quando você, Sabrina, se depara com algum nicho ou Ok. alguém que pertence a um desses nichos na sociedade, que o problema não é a falta da crença nesse amor, por exemplo, mas sim de interpretação ou má interpretação, por exemplo, da Bíblia Sagrada. Porque eu estou te acompanhando e estou vendo que assim, é maravilhoso a interpretação, e muitas vezes você diz, nossa, eu até já sabia, mas a maneira como você está colocando Sim. é um outro despertar, Amém. vamos dizer É assim. verdade. Eu fico feliz porque é o que eu busco. Eu falo assim, por falta de interpretar o texto, a gente acaba não querendo ler, e se ler, eu quero favorecer aquilo que eu acredito e não aquilo que ela está querendo dizer. Então, assim, eu não vou mentir para você, eu nunca tive um problema desse, de alguém me questionar ou bater de frente comigo. É que a energia é tão boa que não deixa chegar junto. Só pode ser, gente. Mas sabe o que eu acredito? A palavra de Deus fala assim, ó, conhecereis a verdade e ela te liberta. Agora depende qual é a verdade que você está buscando. É a verdade para proteger aquilo que eu acredito. Então, por exemplo, se um ateu que não acredita em Deus, mas ele pega um livro para ler, a Bíblia para ler, como um livro racional, ele vai buscar os erros e defeitos, os problemas, aquilo Sim. que fez. Agora, se um ateu, por exemplo, me procurar e falar assim, mas a Bíblia fala isso, aí eu vou falar assim, como que você quer que ela fale com você? Se você lê ela de uma maneira fria, porque ela é o único livro na face da terra que o autor está presente se você chama ele. Porque ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Então, se eu ler, a Bíblia fala que a letra mata. Então, se eu for estudar a teologia fria, crua, eu vou ficar doida. Eu não vou querer mais, sabia? Eu vou descrer a minha fé em Deus. Eu vou falar, esse Deus é mau. Não existe isso. Então, eu nunca tive um problema com esse. Mas, assim, se acontecer, e a pessoa, eu vou pedir uma oportunidade para ela, senhora, eu posso te ajudar a interpretar aquilo que você talvez está usando contra? Vamos lá, vamos conversar, vamos trocar? E se eu perceber que a pessoa talvez está usando isso para criar militância, que é o que acontece muito hoje, eu acho que aí eu vou falar, olha, eu entendi, tá tudo bem. Mas talvez a pessoa venha querer falar porque ela tem sede. Sede de aprender e ter uma opinião diferente da interpretação bíblica. Porque a Bíblia fala que a cada manhã ela se renova. Então, o que ela disse hoje para mim, nesse versículo de Efésios 5,14, amanhã, quando eu for ler de novo, não vai ser a mesma coisa que eu vou entender. Isso Sim, é incrível, né? Porque ela se renova, e a neurociência explica sobre isso. Quando a gente dorme, quando a gente acorda, todas as informações se reciclam e tudo passa a ser novo. Talvez eu estudei, a Bíblia é a mesma coisa. Então, primeiro, eu não conheço a intenção do coração daquela pessoa. Por exemplo, eu estou contando um exemplo aqui. Mas se eu ver que o coração dela é algo que está com sede de aprender, eu vou colocar eis-me aqui. Mas se ela está querendo conflito ou querer me convencer, ela vai perder tempo.
E aí eu vou ser com muito amor. Falo assim, amigo, ama a sua vida, você é maravilhoso, com muito amor, generosidade, alegria. Mas eu não quero te ouvir. Eu sou professora Entendeu? de filosofia e já fui questionada Sim. uma vez, faz algum tempo, sobre isso. Mas como é que pode, se a ciência, eu digo, mas a filosofia é a origem de tudo, do estudo, vamos dizer assim. A filosofia é considerada a mãe de todas as ciências. Uhum. Aí o aluno questionou, né, no momento de adolescência, que toda De a transição, revolta... É de- falar da né? dor, né? Ele tá falando da dor falando da dele. dor. E aí ele não aceitou que eu, como professora de filosofia, dissesse a ele que Tem Deus, Que acredita tem em Deus, Deus e que tem cre- fé. e que creio no milagre. Nossa, sim. E quando eu falei que eu, como professora de filosofia, que estudei filosofia, mas que eu acreditava no milagre, ele se encostou assim, sabe, esses jovens com a roupa largadona, ele se Despojados. encostou assim no parapeito da escola e fez assim: ah, não, você agora vai me dizer que você é um milagre. Eu disse: eu sou, e você também. Uau. Todos Né? somos. Aí ele somos. disse assim, aí eu falei para ele, eu disse assim: você quer que eu te traga a prova de que você é um milagre? Eu digo, não você, eu não lembro o nome do aluno, não lembro assim, e faz muito tempo também, mas eu vou te dizer você como ser humano. Aí ele, tá bom. E eu era jovem ainda, nessa época, recém-formada, Sim. né? Então, na outra aula, eu levei uma imagem não, um videozinho. Na época não tinha YouTube, tá? Um videozinho de uma flor desabrochando em câmera lenta. Uau. E aí o botão, e aí depois eu disse assim: agora eu vou te mostrar o nascimento de uma criança. Uau. E aí, no nascimento, sabe, assim, do feto, parará, ele não disse um A depois disso. E nunca mais faltou uma aula minha. Uau. Era sede, era só Que sede de legal. informação e você foi e entregou o alimento que ele precisava. Eu acho que assim, a gente pode devolver com perguntas, né? Às vezes a pessoa vem te questionar para talvez te pegar num pulo, aí você fala assim, olha, entendi. Mas o que você está interpretando sobre isso? Vamos lá. O que você quer me dizer sobre isso? Sempre em Legal. voltar com uma Milagre maior do que o pergunta que a nascimento, pessoa... né? Ele tem essa tomada mas de você olha, eu não consciência, entendi. né? Mas o que é milagre para você? Você consegue descrever para mim o que é milagre para você não acreditar? Então, quando você volta para um estilo de pessoas assim que querem, às vezes, debater com você, quer ferir você, quer fazer talvez com que ela faça você perca a sua fé, você fala assim, o que você pode me explicar sobre o que você acredita sobre isso? Aí a pessoa vai começar a falar, aí você vai ver que ela vai falar sobre a dor dela. Sim. Então, quando a pessoa ela tem dor. Porque ela vai falar, ela quer às vezes te confrontar na sua fé, porque ela tem dor. Ela só precisa ser amada. Ela só precisa ser amada, ela não quer ser questionada, ela não quer ser convencida, ela quer ser amada. E ela foi amada. Amada quando fala assim, ó, você é um milagre. Pô, Perfeito. qual foi a última vez? Talvez ele nunca ouviu isso na vida dele. Sim. Entendeu? Sabrina, na época eu não entendi como um ato de amor o meu, tá? Sim, não tem problema. Hoje, olha, depois de mas tantos anos, hoje eu mas tô é tendo essa... inconsciente, hoje porque eu tô nós somos tendo feitos em amor. tô Então tendo eu só esse- tenho que te dar esse isso. Eu feedback. fui feito nisso. Mas para mim, eu entendi na época, a palavra que eu usei foi, nossa, ele se sentiu respeitado. Na verdade, porque ele eu se sentiu não- amado. Mas então, olha como é importante ressignificar. Com certeza. Porque depois, nem certeza. eu me lembrava dessa história. Eu lembrei certeza. hoje, agora, no Insight. Foi Deus. Ele era importante. Talvez ele nunca ouviu, nem do pai, nem da mãe. Você é um milagre, meu E filho. ele era um Com aluno certeza. problema da escola. Olha que e ele lindo não isso, né? ele faltava, e ele Olha, ia para ele dar ia. problema. E todo mundo Tá perguntava, vendo? o que você fez que ele nunca mais Olha aí. faltou à escola? Dê Porque ele- amor. E eu não enxerguei como isso. Isso eu respeitei. Ele me desafiou e eu mostrei a ele no que eu acreditava. Danusa, obrigado por compartilhar É essa verdade, história. edifica a fé. Transformadora. Agora sim, Sabrina, o mundo hoje ele é muito imediatista, né? Demais. Demais. E as pessoas, na maioria das vezes, eu acredito que uma boa parte disso, procura a espiritualidade em momento de crise. Sempre. Somente em momento de crise. Mas assim, como a espiritualidade pode nos ajudar a transformar medo em insegurança, em coragem, em ação? Eu acho que não só a espiritualidade, mas tudo, né? Eu falo assim, ó, se eu perguntar aqui na mesa, quem faz exames rotineiros de 3 em 3 meses? Faz. Eu Quem não. mais? Eu não. Eu Eu também não. não. Eu faço uma Eu vez não. por ano. Mas Eu tem também. pessoas que Uma vez fazem por de ano. 6 Tem em ano que eu 6, de falho. 3 em... Desculpa. Então, aí. assim, e muitas vezes nós adoecemos e corremos para onde? Para o hospital. Assim também é na vida espiritual. Porque o ser humano está tão ocupado de si mesmo, das suas metas, do seu sucesso, das suas rotinas. Muitas vezes se ocupa com filho, com marido, com casa,
com trabalho, com faculdade, que é aquilo que eu falei lá no começo do podcast. Ele não ouve o espírito clamar por esse alimento. Então, o que eu acredito? Eu acredito assim, e aí o que acontece? Quando eu não dou voz ao meu espírito, à minha alma, que são as emoções, ela vai sentir desnutrida. Então, o que acontece quando eu estou sem ferro, sem magnésio? Fraca. Eu vou ficar anêmica, fraca, fraca. Não vai ter sonolenta. energia. A nossa alma e o nosso espírito é a mesma coisa. Então, na falta de nutrição, ele começa a trazer os sintomas. O medo, a preocupação, a angústia, a batedeira no coração, Nossa. a insegurança, a insônia. Muitas vezes insônia não é só físico, tá? A falta de melatonina. Você toma sua melatonina, mas você continua... É espiritual, é o seu espírito dizendo, ei, eu preciso que você se conecte com o seu Criador. Sim. Vamos lá falar com ele? E aí o que você faz? Vai pro Netflix pra assistir uma série. É, Vai assistir um TikTok, um Instagram. E aí você não, mais uma vez, pulou aquele dia e não deu ouvido ao seu espírito. Onde ele falou assim, olha, enquanto você não se conectar com ele, você não vai conseguir dormir. Um exemplo que eu tô dando, tá? Então, eu acredito que o medo, a ansiedade, a preocupação, ela é por ausência desse nutriente que nós precisamos. A oração, que é a maneira que eu preciso desabafar com Deus e falar para ele, olha, até que eu fiz e daqui para cá eu não consigo mais. Você pode me ajudar? Ó Deus, enche meu coração de esperança. Eu tô sem esperança mediante a tantas más notícias. Ó, eu tô com medo. Aí o que a gente faz? Nós queremos silenciar o medo, não queremos sentir essas emoções. E elas são um sinal de alerta. Igual uma dor de cabeça. Às vezes eu tô com dor de cabeça, mas ela tá... Eu tomo remédio e não passa. Às vezes, mas não é dor de cabeça. Às vezes é meu fígado que tá com problema e eu preciso saber como que tá. Então, é um alerta. Então, o medo, a ansiedade, a preocupação, a angústia é um termômetro que faz com que eu busque um alimento sólido para aquilo. E assim, a oração, para mim, eu acredito muito, tá, gente? A oração é a meditação, é o silêncio, não só A orar. conexão com Deus. Não só falar com Deus, mas também ouvir Ele, porque a gente só aprende a orar. Mas ninguém para depois da oração e fica assim, ó, 5 minutos quieto. Amém. E tchau. Vai embora. E aí? Aí Deus falou, peraí, você falou até agora, eu não posso falar com você? Aí o que você faz? Você não escuta esse espírito que tanto quer se conectar com o seu próprio Criador. Então, é o que eu falei do microfone. Se ele não estiver na tomada, ele não estiver conectado ali com os meninos, ele não vai funcionar. E aí ele foi criado desnecessariamente. Então, assim somos nós. Se nós não estivermos conectados à fonte, o medo, a ansiedade, a preocupação vai existir. Só que é o que eu falei, a gente não quer sentir essas emoções. Então a gente tem um remedinho pra tudo. Um chá que tira o medo, que tira a ansiedade. Vai assistir um filme engraçado. Que eu acredito muito, ok, gente? Isso eu pratico na minha vida, os rotineiros. Assistir um filme legal, ler um livro legal. Ok, mas se você tentar fugir dessas emoções, não vá assistir um filme porque você quer espairecer. Eu quero esquecer esses problemas. Não. Vá, dobre o seu joelho. A Bíblia fala, entre no quarto e fale com o seu Deus em secreto. Porque ele vai te ouvir. É certeza. Não é algo que é uma promessa. Não, isso é uma certeza. Que ele vai te ouvir. E quando você fizer isso, quando você tá naquele pior dia, você fala assim, eu tô com medo. Eu passei no meu pós-parto por uma crise de pânico terrível. E era algo físico, né? Por ausência de hormônio e tudo mais, aquela queda da progesterona. Só que todas as ferramentas que eu tinha, oração, eu botava pregação, eu ouvia louvor, eu falava, Deus, eu tô com medo. E mesmo assim, continuava com medo, porque não era algo espiritual, era algo físico. Falei com a minha médica, Sabrina, toma esse remédio que você vai ver. No mesmo dia, aquele medo foi embora. Mas o que acontece? Nós temos mania de fugir de conflito. Sim. Nós temos mania de fugir de medo, fugir de sentir... Mas são emoções preciosas e poderosas que vêm na nossa vida para nos alertar o que precisamos fazer. Então, eu falo, o medo, nós temos que olhar para ele e falar assim, o medo é um presente. Porque Deus, através dele, está querendo falar alguma coisa. Senhor, eu tô com medo do quê? Tá, eu tô com medo de falir a minha empresa. Então eu tô com medo de falir minha empresa. Tá, agora se eu tenho medo de falir minha empresa e talvez ela tá indo pro buraco, meu negócio não tá indo certo, tudo que eu planejei tá frustrado, tá, o que agora eu posso fazer? Então o medo, ele me para. E se o medo me para, eu passo a ouvir. Desculpa dar um corte, Sabrina. Não, fica à vontade. Na Terra, nós teremos tribulação. Com certeza. A todo momento, na verdade. O tempo todo. Inclusive, desde a hora que a gente acorda. Inclusive, até a nossa morte. Com certeza. Mas por que você acha que Deus permite isso? Deus permite, na minha opinião, Deus permite que essas coisas aconteçam para que
a gente se torne forte e prevaleça na fé. Essa é a maneira da gente passar por todas as Com tribulações. certeza. Pessoas fortes, felizes, que estão em paz, sabem passar por isso. Com certeza. E geralmente pessoas em paz não vai tirar a paz do outro. Com certeza. Pelo Ela vai contrário, transbordar o que ela tem. Ela vai transbordar alegria, positividade e falar bastante o nome de Cristo. Com certeza. Glorificar ele. Glorificar Eu vou Ele a falar- todo instante. Por que Deus fez as emoções? Porque de alguma maneira, não, eu não tenho dúvida, né? Ele absolutamente ele fez porque ele falou assim, olha, eu quero me relacionar com essas pessoas. Quando Deus cria Adão e logo depois Eva, ele era um Deus relacional, ele sempre foi um Deus que procurou se relacionar com os seus filhos. Primeiro com a sua criação e depois de Cristo com os seus filhos. Então, ele descia, olha isso, gente, ele descia, a Bíblia diz que ele descia no jardim e procurava se relacionar com Adão e depois com Eva. E quando nós, através de Adão, pecamos, decidimos comer aquele fruto que foi orientado a não comer, queremos ter acesso ao poder, tal, da verdade, da vida, o que acontece? Escondemos, nos escondemos. O que a gente faz com as emoções? A gente quer se esconder delas, quer fugir do medo, quer fugir da preocupação, quer fugir da ansiedade, mas a Bíblia diz que nós teremos aflições. Com certeza. Por quê? Porque quando eu passo por ela, eu não quero enfrentar ela, eu quero esconder. Aí Deus vai procurar, olha aí, Deus vai procurar a gente no jardim. Eu falo a gente porque é o ser humano, tá? Vai procurar a gente no jardim. Ele fala, por que vocês estão escondidos? Ele não quer saber por que você pecou, por que você errou, por que você falhou. Ele quer saber por que você está fugindo disso. De encarar esse erro. É Eu tô muito aqui- profundo, é né? muito profundo. É e aí o que muito acontece? profundo. Ele vinha ao encontro do ser humano. Com Por certeza. isso que hoje a gente precisa ir ao encontro dele. Porque se eu não for ao encontro dele, eu vou ficar com esse buraco aqui dentro, aí eu vou procurar bebida. Quantas pessoas eu conheço? Milionários que tomam antidepressivo, pessoas que têm dinheiro, poder, sucesso, fama, influência, não são felizes, estão no seu 6º, 7º casamento, têm o dinheiro, têm a influência. Eu conheço, gente. Eu conheço. Mas elas estão ocupando, querendo, na verdade, é a mesma coisa que eu querer pôr esse celular aqui, ó, ele não cabe. Ele não é, a única coisa que cabe aqui é o líquido que suporta, ele não vai caber. Então eu tô tentando colocar nesse lugar o celular, é a mesma coisa que as pessoas fazem, fugindo das emoções. A pessoa, pô, eu tô com medo, vou tomar um remédio, um remédio para tirar esse medo. Não, tá, vamos lá, existe um criador que me deu as emoções para eu acessá-lo. Elas são fundamentais, as emoções. Fundamentais, E a mas que gente tratam precisa como doença. Sim, a gente precisa entender, porque toda emoção ela tem um sentido positivo também. A gente com precisa entender. certeza. Todas elas, seja Sim. má, assim, falo medo, Negativa, negativa, né? mas não é má, dizer. tá? Uhum. Mas é exatamente isso. Mas e quando você está em conexão com a sua Com a espiritualidade, sua espiritualidade, com com Deus, o seu Criador. autoconhecimento, o Sim, que a gente faz? A gente consegue controlar essa emoção. com certeza. Porque a gente entende que o nosso pensamento, ele vai gerar essas Com emoções. certeza. E quando a gente tem um pensamento mais positivo, mais próximo de Deus, que a gente está numa vida de paz, de tranquilidade, nós vamos ter emoções mais controladas. Com certeza. E se tiver algo diferente, é que nem você falou, aí você vai buscar Com certeza. conversar por que eu estou sentindo isso. E eu falo, Deus deixou, ele permitiu vivermos na flor da pele com as tribulações da vida, mas ele deu uma certeza absoluta. Eu venci. Sim. Jesus era 100% E na homem Bíblia, e 100% Deus. e na Bíblia fala, eu posso tudo. Posso Eu todas posso as naquilo que coisas que eu me posso fortalece, naquele que me fortalece. Então, Eu assim, ó, adoro essa passagem. é Eu igual, acho muito forte. é poderoso. É poderoso porque é real. Ok. Se eu posso todas as coisas. Eu posso por causa da Bíblia. Por causa dele que me fortalece a palavra, o auxílio de Jesus, o auxílio de Deus. Mas, Sabrina, como que eu faço para acessar essas coisas? Você primeiro precisa reconhecer que ele é um Deus criador. Você não veio do nada, do além. Ah, porque meu pai e minha mãe decidiram. Não. Você é um propósito De Deus. pronto de Deus. E você precisa procurá-lo. Porque se você não procurá-lo, você vai ter dinheiro, profetiza, vai ter sucesso na sua empresa, vai ter sucesso no seu casamento, mas ainda vai estar vazio. E Com fala toda pra gente certeza. um pouquinho, Sabrina, rapidinho, já estamos acabando, né? Mas Passa o tema é tão rápido, né? empolgante, É gostoso, né? Mas eu gosto muito e eu peguei esse hábito seguindo vocês mesmo, né? O Lucas, ele sempre posta todos os dias. Eu declaro. Eu declaro e eu acho maravilhoso. Poderoso. E essa questão não só levando para o lado científico, Sim, mas pelo lado espiritual, a importância da declaração, né? com certeza. Poder da palavra. Poder Existe um poder da palavra. Ela cura. Como que Deus cria tudo? pela palavra. Falando. Abrindo a boca e falando. Haja isso, haja aquilo.
dá água para isso. Então, se ele... Porque ele poderia fazer isso em um dia, certo? Mas ele fez isso em 6, repetidas vezes, usando a palavra, para nos mostrar que ela é uma ferramenta poderosa que eu e você pode ter. Então, a Bíblia fala, ela pode dar vida, ela pode matar, ela pode dar vida. Então, qual é o lado que você vai escolher usar as palavras? Então, eu falo acordar diariamente e poder falar, obrigada, Deus, pela vida. Mas eu não tenho motivo, Em Sabrina. tudo dai graças. Em tudo. Sabrina, não tem motivo, eu tô endividado. Ah, Sabrina, meu Dou filho graças. tá doente. Ah, eu bati meu carro. Ah, Sabrina, eu falo, gente, eu conheço muitas, eu tenho uma amiga minha que o filhinho dela até tem postado sempre, o da vizinho, acabou de vencer um câncer, assim, a gente sabe que quem tem um câncer é algo que se você, é rotineiro, esse acompanhamento, e eu olhava pra ela e falava assim, Noemi, amiga, como que você tá sorrindo? E assim, ela falava assim, eu confio num Deus, que vai, e assim, enquanto ela via outras mães enterrando seus filhos no Boldrini. Então, você consegue imaginar, se essa pessoa tem motivo para agradecer? Todo dia vendo o filho sendo picado, todo dia vendo o filho sendo carequinha, doente, fraco. E ela estava lá, eu creio num Deus de milagre. Cara, eu falo, se eu sou pecador, olho para isso e falo assim, se eu fosse Deus, eu te dava um milagre agora. Imagina Deus. Então ele se alegra quando a gente usa as palavras boca para declarar, né? para ser grato, para profetizar, mesmo no caos. Porque a Bíblia diz que no princípio estava um caos. Tava um caos. Então ele pega a palavra para arrumar o caos. Olha que poderoso. A gente pode arrumar o caos da nossa Estava vida escuro, ele com as trouxe a luz. palavras. Exato. Então, o que você está fazendo com o caos da sua vida? Abençoando ou transformando ele mais em caos? Essa é a O poder está em palavra. suas mãos. As mãos. E eu sou aquela pessoa chata que chegou para falar do nosso podcast. Eu tenho tão bom. certeza que o pessoal vai mandar mensagem pra gente Por pedindo para favor, que você retorne. fale o tema, deixa nos comentários aí no vídeo o que você quer ouvir sobre Com espiritualidade. Mas assim, certeza. Vamos deixar para o pessoal de casa, o tema espiritualidade, ele é muito amplo. É muito amplo. A Danúcia trouxe insights poderosos Muito. falando, né? Foi fantástica. do O que amor ela que falou é a transborda o convivência coração. dela no meio educacional. Mas assim, Sabrina, deixe para o pessoal de casa 3 situações para a gente aflorar a nossa espiritualidade, para nos encontrarmos, né? Então, para a gente ter sucesso, nós deixamos uma lição aqui bem estruturada. A gente precisa ter espiritualidade. Deixe para o pessoal de casa 3 situações para 2025 para a gente praticar e desenvolver a nossa espiritualidade. Eu falei correto? É praticar e desenvolver? Sim, é porque assim, na prática a gente desenvolve. Como que eu sei que está faltando, talvez, um talher na minha casa, se eu não vou usar os talheres? Estão tudo arquivado, guardado lá na gaveta. Acho que está faltando uma faca aqui. Só quando eu praticar. Praticar Com o hábito de certeza. usar aquele garfo e aquela faca. A fé é a mesma coisa. Ele é um músculo. Eu falo, a fé é um músculo invisível que nós precisamos nos alimentar. Eu falo ambiente. Escolham ambientes que edifiquem você. Primeira coisa, você tem que andar com pessoas que edificam a sua alma. Excelente. Porque a gente transborda, eu tô aqui transbordando, mas eu também tô recebendo. Agora, você tá num ambiente onde você só tá transbordando e não recebe de volta, então escolha amigos que edifiquem a sua fé, amigos que você pode, eu falo da Noemi e do Davi, e graças a Deus, eu tenho postado um testemunho também no meu Instagram da Rebeca, que teve traumatismo, e era questão de milagre. Então, assim, Deus tem colocado ao redor da minha vida pessoas onde eu estou vendo o milagre acontecer. Então, o primeiro conselho, ande com pessoas que movam milagres para você continuar alimentando a fé. Você precisa de pessoas. Deus é um Deus relacional, que fez o homem e a mulher para se relacionar. Então, Perfeito. relacione-se com pessoas que edificam a sua fé. Então, eu gosto de assistir pregações. Eu vou na igreja, vai ter uma célula lá de jovens. Eu quero ir. Eu vou porque a gente vai cantar, a gente vai se animar. Ali, um traz um problema. Não, mas vai passar. Tenha fé. Nossa, olha, tá ruim mesmo. Tá ruim pra mim. Eu tô fora desse ambiente tóxico. Então, primeiro conselho, encontre um ambiente que edifique a sua fé. E que te dê destino também. Te dê destino. Porque a conexão, ela dá com destino. certeza. Segundo, você precisa mergulhar na palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia, quer conhecer a Deus? Se você falar, eu quero conhecer a Deus, mas não lê a Bíblia, que é o diário de Deus, não tem como você conhecer a Deus. Então, mas eu não entendo, Sabrina. Hoje, existem vários conteúdos e materiais, que não, esse autodiscipulado que eu fiz é justamente para essas pessoas que querem ler o diário de Deus, o manual do ser humano, e não conseguem. Então, eu criei, através do Espírito Santo, olha, faz esse conteúdo, que é o autodiscipulado com Cristo, para isso. Então, a gente precisa, porque a verdade, ela o quê?
Ela abre a chavinha, ela liberta você. Então, você está livre para conhecer a verdade. Então, primeiro, o ambiente. Segundo, você precisa mergulhar na palavra de Deus. E assim, terceiro, você precisa, para exercer a fé, você precisa falar com Deus. Você precisa orar, você precisa de um hábito. Ah, mas a minha oração é no carro. Não. Você precisa de um tempo. Eu fico 1 hora na esteira, na academia. Eu fico 2 horas assistindo Netflix. Eu fico 3 horas brincando com meu filho. Eu fico 12 horas no trabalho. Por que no carro tem que dar para Deus 15 minutos de bate-papo? Isso é um over-delivery, algo que eu dou plus. Mas eu preciso de pelo menos meia hora, 40 minutos de joelhos. Ah, mas eu não posso ajoelhar. Do jeito que você puder, sentado. Talvez você é uma pessoa acamada, deitado. Mas você precisa se desligar das coisas e orar e falar com Deus. Porque é igual o microfone, se ele não estiver conectado com aquilo que faz ele funcionar, não tem. Então, eu falei assim, mas assim, a primeira é oração, Bíblia e depois o ambiente, tá? Eu só inverti. Bíblia, oração, ambiente. Então, pessoal de casa, olha só a lição poderosa que a Sabrina deixou pra gente, tá joia? Vocês são maravilhosos, gente. Ai, acredito, tá acabando. Tá acabando. Acabou, ai, Então, que pena. hoje nós vimos o quanto que a espiritualidade é um pilar essencial para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso propósito, para a gente ter sucesso. E para aprender, desculpa de cortar, só para finalizar, a Bíblia diz que o princípio de sabedoria é o temor a Deus. Então, as pessoas às vezes estão lá fazendo, né, na escola, querendo estudar, eu quero ser o melhor aluno. Tema a Deus. Com toda é o princípio certeza. de sabedoria. Se quer ser sábio, primeira coisa, tema a Deus. Então, agradecemos muito, sabe? Agora vamos agradecer de coração mesmo a sua presença, por compartilhar com Muito obrigada. muita sabedoria. Foi um conteúdo muito riquíssimo. Amém. Foi edificante. Foi edificante. Com certeza. Gostei da palavra, Danúzia. Edificante. É o que eu falei. O ambiente, gente. Isso aqui, assistir o podcast é um ambiente de se edificar. Estar na mesa com pessoas é um ambiente de se edificar. Com toda Eu certeza. só quero andar. Jesus, manda mais pessoas assim. Eu quero Então, Sabrina mais uma terá vez, que voltar. Terá que Com voltar. Eu tenho certeza. certeza. Olha, eu quero ser como Jesus, um dia voltar. Com certeza. Agradecemos mais uma vez por compartilhar Obrigada. sua sabedoria, né? E Obrigada. nos inspirar o pessoal de casa. Então, mais Deus uma vez, abençoe. foi o nosso segundo episódio de 2025. Vai ser um ano Então, abençoado. pessoal de casa, se você Amém. gostou de alguma forma desse episódio, compartilhe com seu Compartilha. amigo, sabe? Com a sua esposa, com seus familiares. Esse assunto, mesmo. tenho certeza que vai ser interessante. Ele não é só interessante, ele é Danúzia, Essencial. edificante. Edificante. Vocês puderam acompanhar as nossas redes sociais, um pouco da divulgação dos nossos materiais para o nosso network, ok? Continuem. Mais uma vez pedimos às pessoas, engajem as nossas redes, porque nós estamos edificando, estamos estruturando o nosso network. Então você que queira participar do nosso projeto, queira conhecer, se interaja com a gente em nossas redes, vem novos materiais, vem novo material divulgando. A gente está preparando um network muito grande com você que quer ser empreendedor, quer conhecer um pouco, Uau. quer estruturar a ideia de um podcast, o quanto que ele pode alavancar sua carreira e o seu desenvolvimento do seu potencial. Vem com a gente, vem com o podcast, pode aprender mais. Sabrina, mais uma vez, Eu obrigado. que agradeço você. Daisy, Gratidão. obrigado. Gratidão. Viviane, obrigado. Rogério, Danúzia, obrigado. Ai, Mais uma vez, Daisy, vocês são desejo um maravilhosos. excelente Amém 2025 pra para todos você. nós. Amém. Para todos nós, viu, Obrigada. gente? Deus Pessoal de casa, abençoe. tchau e até Tchau. mais. Boa noite.